Oferecimento WAM Brasil, de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo. Dia de treino no Atlético, mas de silêncio total. Pressionado, nenhum jogador do Atlético falará essa semana. Nessa segunda-feira, nada de entrevista por aqui. A diretoria definiu que apenas o técnico, o departamento médico ou a própria diretoria falará com a imprensa a partir de amanhã, antes do jogo decisivo contra o Sport. Nessa última rodada da Série B, o Atlético recebe o Sport. A situação do Dragão é complicada. O Coritiba se classifica com um empate diante do Vitória. O América Mineiro enfrenta o São Bento e só depende dele para se classificar. Já o Atlético precisa vencer e contar com o tropeço de algum rival. Ano passado, faltou um ponto para o Atlético subir para a Série A. Ficou em sexto colocado com 59 pontos. O Goiás conquistou o acesso, ficando em quarto com 60 pontos. O empate com o Brasil de Pelotas pode custar caro. Para o confronto com o Sport, o time atleticano tem força máxima. E o adversário, que já garantiu acesso à Série A e o vice-campeonato, tem desfalques e pode poupar alguns jogadores. Pô, muito delicada a situação do Atlético, hein, Zé Roberto? Tá lembrando 2014. Mas 2014, se for 2014, aí o Atlético sobe, né? Não, eu digo no Avaí, o menos provável. O que tinha a pior situação. Eu digo no contexto da rodada, assim, porque ele tinha que ganhar do Santa Cruz aqui e o Icasa ganhar do Boa. Era. Né? Porque olha o Boa tava para subir, que loucura. Aí o Icasa ganhou, o Atlético perdeu e o Avaí ganhou dele e o Avaí que subiu. Daqui a pouco tem a opinião da galera. Era só uma vaga, agora são 2 vagas. São 2. Para 3 times, né? É só um que vai ficar fora aí. Por que esse Atlético chega na rodada final não dependendo só dele, Jean? Pelo número enorme de empates que teve, inclusive jogando aqui dentro de Goiânia, contra o América Mineiro, foi um pecado vencendo de 2-0, um confronto direto. Não precisava de jogo nenhum mais, Pasqueta. Esse confronto do América Mineiro estaria resolvendo a situação do Atlético. É porque o Atlético estaria com 63 e o América... Com 5-9. 5-9, né? 4 pontos. Já tinha acabado a parada, né? Eles estão empatados, né? O Atlético abriria 4 pontos. E não foi assim, tava 1-0, os caras empataram. Não, tava 2. 2-0. E 2-0. E os 2 gols do América Mineiro foram erros de jogadores de defesa do Atlético. Saíram jogando errado. Não, e um gol foi no último segundo. Saíram jogando errado. Não foi? Não, quase América, virou ainda. O Mateuzinho quase fez o 3º pro América. Que o Kozlinski pega no chute fora da área, né? Mateuzinho deles, né? E aqui, tem um rapaz visitando a gente, o Wagner, amigo meu, que tá quase infartando ali, atleticano. É Atlético, Wagner? Complicou, né, velho? Ô Zé Roberto, por que esse Atlético chega na última rodada sem depender só dele? Porque tropeçou demais, né? Foram 6 empates e uma derrota naquela sequência de 7 jogos sem vencer. Era muito mais prático ter perdido umas 2. E ganhado umas 2, né? Perdido 3 e ganhado 2, né? Poderia ser, né? E aí seria bem mais produtivo. Mas foi um momento terrível, aquele momento em que trocou o técnico e não conseguiu as vitórias. E agora fica nessa situação. Mas é bom dizer que o principal é ganhar o jogo do Sport. Senão também não adianta nada. Porque daquela vez, como você lembrou em 2014, não ganhou do Santa Cruz aqui. Então, o fundamental é vencer o jogo e esperar, né, para ver o que dá aí no jogo do Coritiba, que tem que perder, ou no jogo do América, esse aí pode empatar, que já serve para o Atlético. Agora, já pensou se o América empata e o Atlético empata? Sobre essa questão dos jogadores não darem entrevistas, eu até sei por que é. Porque vão perguntar de mala branca. Né? Vão perguntar de uma série de coisas, né? Vão perguntar de mala branca, poderíamos perguntar por que caiu de rendimento, se aconteceu alguma coisa e tal. Jogo contra o Brasil, né? Se faltou alguma coisa. Aí assim, cara, nós aqui vamos desenrolar de qualquer jeito. Com ou sem entrevista, nós vamos falar do Atlético aqui. Agora tem uns caras ali tão talhados que já viveram tanta coisa que poderiam, assim, chamar o torcedor motivar, nesse momento. Né, o torcedor para o jogo. Eu cito aqui uns 5 exemplos. Kozlinski, e aí ele poderia se defender das atuações ruins.
ou então nem iria para as coletivas. Não, não vai, né? Gilvan, que está aí, já ganhou do Velho. Atlético, Macaco Velho. O Moacir nem se fala, Fala fácil, fala tranquilo. fácil e tal. Já jogou no Corinthians e tudo mais. O Jorginho, que tem identificação com a galera do Atlético. Mas é isso aí. Nós vamos desenrolar aqui de qualquer jeito, Zé. Ih, fácil, fácil. Com aquela categoria que nos é habitual. Não vai fazer diferença. Pasqueto, na época que eu era repórter, se o time me desse um cachorro solto lá no campo, eu fazia uma matéria. Aí hoje cedo eu não fui no Tigrão ali, não tinha nada, eu desenrolei, bicho. Solta um cachorro lá, joga a bola pra ele e deixa comigo. Agora, sim, se fosse o Jorginho, eu perguntaria pra ele por que ele, se ele vai bater pênalti sábado. Ele podia chamar essa responsa, porque, Jorginho, você é o 10 e você dá conta. Nós já vimos você batendo pênalti aqui bem. Porque os companheiros estão sem confiança, né? Hoje eu vi alguém falando que o Watson falou isso também, que a CBF não quer o Atlético na Série A. E hoje eu vi alguém falando assim que a arbitragem vai pontuando ali para prejudicar. Rapaz, foram 4 pênaltis nesses últimos jogos. Pro Atlético. Pro Atlético. Erro, o gol do Brasil. Sim. Foi um erro. Mas teve pênalti pro Atlético, teve pênalti no outro jogo, E se fosse para prejudicar, não marcariam tantos pênaltis assim. Fingiriam que não estavam vendo nada e vida que segue. E teve pênalti aqui, por exemplo, que é em cima do Jorginho, que foi marcado. E outra? Altamente discutível, marcaram. O Atlético não teria ficado 25 rodadas no G4, né? Quase não, o Atlético tá fora é por incompetência dele, não tem culpa de ninguém, não. 3/4 do campeonato Tanto que trocou o treinador, ué. Aliás... O treinador estava no esquema da CBF? Nas respostas, é uma dos motivos que o torcedor entende que pode ter feito com que o Atlético saísse do G4.